E olha, vamos seguir falando aí do abalo sísmico aí, do terremoto de pele alaranjada e topete avantajado Donald Trump, que segue aí com deportações planeta fora. Inclusive, a justiça brasileira, pessoal, vai pedir explicações para o governo norte-americano sobre o tratamento dado aos brasileiros ilegais deportados nos últimos dias. Inclusive, vamos assistir a reportagem de Álvaro Noceiro. Vamos lá. A deportação dos brasileiros com algemas e correntes gerou reações em diferentes autoridades. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, classificou a situação como degradante. Pacheco diz ainda que o respeito à dignidade humana é um conceito consagrado em um mundo civilizado e democrático. Os brasileiros estavam de maneira ilegal nos Estados Unidos e chegaram ao Brasil algemados e com correntes nos tornozelos. Edgar da Silva Moura, um dos deportados, reclamou das condições e do tratamento durante o voo. A gente ia amarrado as algemas no pulso, na cintura e na perna. Pra gente ir ao banheiro, a gente ia sim no banheiro. A gente não tinha água dentro do avião, eles custavam dar água pra gente de mineral, custava dar comida. E muito quente, criança dentro da aeronave. A gente pedia para ir ao banheiro, eles não deixavam. Para a ministra Macaé Evaristo, o país não pode tolerar violação dos direitos humanos. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. O voo iria descer no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, mas por problemas técnicos foi preciso parar em Manaus. A viagem foi finalizada neste sábado com o apoio de um avião da Força Aérea Brasileira. Para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, houve flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Para Gustavo Nicolau, especialista em direito imigratório, o uso de algemas durante o voo é considerado padrão. O segundo governo Obama deportou mais do que o primeiro governo Trump, então isso é uma coisa rotineira que acontece. A necessidade de algemas é por conta da segurança da tripulação. Eu repito as palavras do professor, não é algo agradável de ver, não é uma cena que nós gostaríamos de ver, mas que acontece com uma certa rotina, com uma certa frequência. Uma vez que esses brasileiros estão em território brasileiro, nacional, são cidadãos daquele país, foram ali transferidos para um voo de um avião da FAB, a partir dali eles estão sob a jurisdição do governo brasileiro, da Polícia Federal, do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário brasileiro não vê necessidade de algemas, de algemas nos pés, o governo brasileiro toma essa decisão com toda a soberania do mundo, assim como os Estados Unidos o fazem quando a pessoa está aqui. Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados. Meus amigos, vai dar o que falar? Isso é uma certeza total. Então, o Itamaraty, evidentemente condenando o que eles chamaram de um tratamento degradante. Ninguém gosta de ver os nossos compatriotas aí, por mais que já estejam no desvio, no erro, ilegalmente lá, serem tratados aí, enfim, aos trancos e solavancos ali, como se fossem sub-raça. Mas, enfim, realmente só para deixar claro aqui, mais razão, menos emoção, né, pessoal? Isso aí é tudo fruto de um acordo firmado no primeiro governo Trump com ainda o presidente Michel Temer. Exato. Certo? Então não é que é uma nova onda do malvadão Trump, ainda, pelo menos. Desde então, a posição oficial da diplomacia brasileira tem sido de tentar negociar com o governo americano para evitar essas algemas. Essa foi a posição da diplomacia brasileira, inclusive durante o governo Bolsonaro. Ou seja, de um ponto de vista estritamente técnico aqui, na relação entre os dois países, não tem absolutamente nenhuma novidade, né? Os Estados Unidos têm esse procedimento, a posição oficial do Brasil é de pedir que mudem esse procedimento, o que vem sendo ignorado há anos pelos americanos. O que tem de novo, exclusivamente, são as retóricas de ambos os governos, né? Tanto o governo Trump tem uma retórica muito mais incisiva sobre a questão da imigração, como agora o governo Lula encontram a oportunidade de se diferenciar
do governo Trump, que é entendido como um rival ideológico, e de tentar se colocar como um defensor dos brasileiros que estão sendo expatriados. Mas, na prática, nada provavelmente vai mudar. É isso aí. Papo importante, a gente vai seguir estimulando aqui. Não sem antes fazer um rápido break para todo mundo que está sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta para vocês já já. Bruno Pinheiro, quero muito te ouvir também nessa questão. É porque mais um daqueles casos, né, entre retórica e realidade, emoção e razão, tem que botar a bola no chão, que a gente se propõe nesse programa. O que não é algo novo, inclusive com 5 dias do governo americano assumir o seu mandato. Então a gente tem que essa lista, esse avião que foi contratado, tudo foi feito no governo anterior. Ele só foi executado nos primeiros 5 dias. E isso já acontecia no ano anterior e em outros anos. E a gente não via uma reclamação. Agora, tudo é culpa de um outro gestor. Tudo é culpa da oposição ou tudo é culpa do governo. A gente tem essa capacidade de pegar algo lá de fora, colocar aqui dentro e tentar colocar contra a oposição e governista em diversos assuntos, sobre economia, sobre assuntos internacionais. E, novamente, a gente vê isso aí, colocando culpa, que seria algo da oposição, que quem usa uma camisa que defende o candidato eleito é aliado de Bolsonaro, é contra Lula, e a gente vê que isso não vai levar a nada. Então, essa explicação do Itamaraty que está sendo solicitada, ela não foi solicitada no governo anterior, não foi solicitada há 1 ano atrás, somente agora. Então, aparentemente é muito algo eleitoreiro, algo de oposição, do que uma vontade de ter uma explicação ou de resolver de fato. Meus amigos, o pessoal que gosta tanto de falar em democracia, sempre como um truque retórico, né, Pepe? Parece não ter gostado muito da escolha feita pela maior, mais estável, mais sólida democracia no nosso continente, os Estados Unidos. E é claro que, enfim, é o direito de espernear, de questionar, de fiscalizar, tudo dentro das 4 linhas aí, para pegar uma expressão de alguém conhecido. Mas quero te ouvir também, porque vamos tentar botar a bola no chão e repercutir da forma mais precisa o que está acontecendo. Como é que você está vendo? Não, primeiro que as imagens são fortes, né? São. Ninguém gosta de ver os seus compatriotas sendo algemados, né, no pé e na mão, tendo dificuldade de fazer as necessidades básicas, né, no avião, porque tem dificuldade na locomoção. Então não dá pra gente normalizar essas imagens, né? E imigrantes não são criminosos automaticamente. Mas, como bem disse o Mano, como bem disse você, né, isso tudo foi fruto de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos em 2018, né, na época do Michel Temer. Então, essa realidade não é nova. Pelo contrário, foi assim no governo Temer, no governo Bolsonaro e nos primeiros anos do governo Lula. Infelizmente, quando a gente vê o Itamaraty e o governo Lula usando essas imagens, né, usando esse fato para fazer um proselitismo político e tentar conseguir ganhar uma narrativa, né, política no momento que a sua avaliação está mal, né, não é, no meu modo de ver, a forma mais adequada de se fazer. Eu espero muito mais que o Itamaraty negocie de forma clara com os Estados Unidos que não façam mais esse expediente usar as algemas. Se não conseguir com que todos os brasileiros não sejam algemados, pelo menos aqueles brasileiros que não têm nenhum tipo de condenação criminal contra ele, que essas pessoas possam vir para o Brasil sem as algemas, né? Mas o que a gente vê é o contrário, né? O governo brasileiro usando esse fato para conseguir contornar a crise interna que tem. Delegada Raquel Galinatti, outro fato aqui, que de novo é a bigorna da realidade que sempre se impõe. Acreditem se quiser, mas foi no governo tão benevolente e bonzinho de Joe Biden que mais brasileiros, no caso 7 mil e poucos, foram deportados ali entre os anos fiscais de 2021 e 2024, mais do que no primeiro governo Trump, entre os anos fiscais de 2017 e 2020. Enfim, é a vida como ela é. A realidade dura, crua, e não é essa. Mas, enfim, já chegou com tudo. Quando a gente olha as imagens de pessoas deportadas, acorrentadas como gados, nos pés e nas mãos, automaticamente é uma imagem forte que nos agride. Porque todo mundo que sabe o princípio básico de deportação, obviamente a deportação é uma irregularidade de imigração em determinado país. E sabe, Pepe, muito dificilmente esses deportados são criminosos ou cometeram crime, porque a gente tem o princípio da territorialidade. Se eles tivessem cometido crime nos Estados Unidos, ali eles estariam sendo punidos e presos. Uma breve interrupção aqui. Delegada Raquel Galinatti aqui com a palavra, debate importante que a gente está propondo aqui no Morning Show. Ao vivo, estamos de volta para vocês que estão nos ouvindo também pela Rede Jovem Pan de Rádio. Já que o nosso Felipe Monteiro foi mencionado, o tema da vez aqui é depois desse arranca-rabo diplomático entre
Donald Trump, o governo americano, o governo colombiano de Gustavo Petro, rivais, pelo menos a nível político e ideológico. Eis que Lula promete se reunir com Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, para também entender como que ele vai se posicionar nesse momento que a popularidade dele está olhando para baixo. Será que o Lula está com estofo moral suficiente para poder latir de volta? Como é que fica? Não, essa é a questão, né? O Lula, uma coisa que o Lula faz bem é pegar essas oportunidades e conseguir ter algum ganho político em relação a elas, né? Então eu sinto que o Lula está usando esse fato em si, para tentar mudar, né, a opinião do público em relação à sua crise política interna. É bom lembrar que o governo passa por um momento chave de ser o pior momento do governo em termos de avaliação. Então, ao pegar isso como uma bandeira, né, política, querendo fazer o contraponto ao governo Trump, que tem uma linha ideológica diferente do governo Lula, né? O Lula está querendo, com certeza, ter algum tipo de ganho político em relação a esse fato. Mas, volto a dizer aqui, Marinho, isso acontece desde 2018 em relação à relação Brasil e Estados Unidos. É bom lembrar, por exemplo, que esse acordo foi feito no governo Temer até para evitar que os brasileiros ficassem tanto tempo nos Estados Unidos, depois de não ter mais nenhum tipo de recurso para ficar no território americano e sim conseguir voltar essas pessoas para o Brasil de forma mais rápida possível, de uma forma digna e humana, não ficar lá isolado nos Estados Unidos esperando a expatriação. Então, o que o governo tem que fazer, no modo de ver, é ser pragmático mesmo, né? Tentar negociar com a chancelaria dos Estados Unidos para dar um tratamento digno a essas pessoas. Agora, realmente, meu caro mano delegada Raquel e Bruno Pinheiro, as medidas de Donald Trump têm incomodado também muita gente. Mas também tem gente achando que todo esse alarde não se passa de uma grande cortina de fumaça. Pois é, ninguém mais, ninguém menos que um grande arqui-inimigo do presidente Lula, Sérgio Moro, senador pelo Paraná, criticou o grande debate que vem acontecendo em torno dos brasileiros deportados e algemados, dizendo que as ações do governo Trump são a nova cortina de fumaça para o fracasso do atual governo. É impressionante, né, como normalmente os tweets ou pronunciamentos digitados do Sérgio Moro normalmente repercutem mais do que as próprias entrevistas faladas e vistas dele, dado que geralmente as pessoas nem entendem o que ele fala. Não é isso, mano? É verdade, Marinho. Esse não é um verdade? Ponto curioso sobre Pensei nisso hoje mais cedo. Cá com os meus botões. E ele acaba sendo menos incisivo nas entrevistas, né, do que costuma ser por escrito. Mas ele tem razão nesse ponto, no sentido de que não há uma alteração concreta da política de deportação dos Estados Unidos com os brasileiros. O que há é a mudança da retórica. E, nesse sentido, o governo brasileiro está tentando usar essa situação como uma cortina de fumaça e como uma oportunidade de se colocar na imagem como o papel do defensor dos brasileiros, né? Porque, nesse caso, é claro, essas imagens que vieram a público, elas tocam em todos nós brasileiros num lugar específico de ver os nossos compatriotas numa situação degradante do ponto de vista humanitário, né? Não é um tratamento digno você, acorrentar basicamente seres humanos que simplesmente estavam sonhando com a vida melhor, não conseguiram se legalizar num país onde tinham um sonho americano e estão voltando, não cometeram nenhum crime violento contra ninguém, né? Simplesmente não conseguiram se regulamentar, não conseguiram vencer a burocracia migratória. Esse é o ponto. Isso não justifica que as pessoas sejam tratadas dessa forma. Então, quando o governo brasileiro pega esse sentimento que é legítimo e que é comum a todos nós brasileiros e se coloca como um defensor desses cidadãos, claro, ele primeiro está fazendo uma obrigação. Eu diria que qualquer governo brasileiro tem a obrigação de defender o direito à dignidade de brasileiros que estão sendo expatriados de qualquer país e estão tentando surfar essa onda para melhorar a sua avaliação. E nos agride ainda mais quando nós temos diversas legislações, inclusive a súmula vinculante 11, que tem diversos preceitos inibitórios para que o próprio policial possa algemar o criminoso. Sim. E ali nós vemos
pessoas que são deportadas, que possivelmente, mais uma vez eu reitero, não praticaram crimes, porque pelo princípio da territorialidade, se crimes eles tivessem praticado nos Estados Unidos, lá eles estariam nas cadeias dos Estados Unidos, porque o país ele tem plena autonomia de também condenar estrangeiros pela prática criminosa, e nós estamos visualizando essa contradição, né, de excesso de direitos, um garantismo hiperbólico aqui, exacerbado para criminosos, e ali pessoas que violaram normas e condutas que a gente não vai minimizar as pessoas burlarem normas de imigração para ali estarem de forma ilegal, mas numa ponderação, num pêndulo do nosso olhar do Brasil, que costuma dar um excesso de direitos para a bandidagem, é óbvio que choca. E no meio de tantos ódios e paixões, né, Bruno Pinheiro, acaba que a gente de novo tem que se ater aos fatos. O pessoal aqui acaba, assim, de bate-pronto dizendo que Trump odeia os latinos, Trump odeia os latinos. Será? Eu acho que é muito fácil aqui, a nível de bravata política, tentar antagonizar ele desse jeito, mas ele acaba de botar Marco Rubio, de origem cubana, para ser o secretário de Estado dele, a posição mais importante do secretariado dele. Também a Lori Chávez de Hemer, como secretária de Trabalho, de origem mexicana. O Trump teve a maior votação de um republicano com a comunidade hispânica latina de todos os tempos, 42% do eleitorado. Então, será que somos nós aqui que podemos tentar ensinar os americanos sobre como que o representante deles, democraticamente eleito, realmente percebe o eleitorado que o deu essa vitória? Olhando no governo atual, diariamente há o interesse de querer ensinar o mundo lá fora a como deve ser feito. A gente viu isso quando aqui tinha incêndio por todo lado, a floresta estava pegando fogo, mas queriam falar como lá fora deveria ser cuidado, como seriam os efeitos climáticos. Então a gente é cheio de querer ensinar lá fora, quando aqui dentro do nosso quintal é necessário alguém ensinar também como é feito. Então é cheio disso, de querer lá fora mandar recado, mandar uma carta. É cheio de carta, mas ninguém lê a carta interna aqui. Então a gente falta muito conhecimento de como ser feito. Agora, em 2025, é totalmente um ano que estão se organizando para uma nova campanha eleitoral. Já foi dito numa reunião ministerial recente que o governo não deve errar novamente, não tem como errar, tem que acertar em 2025. Então, tudo quer inverter o jogo. A gente está acompanhando a economia muito ruim, a gente vê o supermercado, alimentos em alta, o governo se reunindo, tentando organizar, os ministros não conversam um com o outro, e a gente vê o quê? Jogando o assunto dos Estados Unidos, algo que já se repete há muitos anos aqui dentro, tentando colocar isso no lado da oposição. Então a gente vê que são muitas narrativas, a gente esquece que a campanha lá já encerrou, a campanha aqui já encerrou, e nós estamos no segundo ano somente falando sobre 8 de janeiro, falando sobre Estados Unidos, sobre a invasão, sobre incêndio na floresta, muitas narrativas que já foram superadas. E aí a gente fica tentando relembrar esses assuntos quando, na verdade, não fazemos o dever de casa. Se esquecermos a janela do mundo e olharmos para o nosso terreno, eu tenho certeza que a roda vai rodar um pouco mais rápido, viu? Vamos aplaudir. E quando a gente fala... Vamos aplaudir. Baita fala. Mas é a minha opinião. Baita fala. Quando a gente fala sobre dever de casa no que diz respeito à política migratória, vale lembrar que o Brasil vive algumas crises, né? Os afegãos que vieram para cá refugiados em função do Talibã ficaram meses acampados no aeroporto porque o Brasil não conseguiu estruturar o mínimo necessário para acolher essas pessoas e dar a regularidade migratória necessária para que eles pudessem começar a se integrar na vida brasileira. Então, o Brasil, nesse caso, tem muito a olhar para dentro e pensar como fazer com que nossas políticas de acolhimento a imigrantes se tornem mais eficientes para a integração e o acolhimento desses seres humanos que estão buscando uma vida melhor. E eu estou recebendo aqui mensagem só por uma pequena diferença. Existe uma diferença entre deportação e extradição, para que a gente não confunda. Os brasileiros que vieram algemados aqui vieram deportados quando violaram leis da imigração. E a extradição ocorre para que criminosos, aqueles que cometeram crimes em outros países, viessem aqui
para justamente cumprir a pena. Então é diferente a deportação da extradição e nesse caso foi deportação. Ou seja, nenhum desses brasileiros cometeu qualquer crime violento contra ninguém, né? Eles só não cumpriram a burocracia migratória. Se violento ou não, fato que é crime. Status ilegal na definição, pressupõe... São regras imigratórias, a gente não pode até caracterizar como ato criminoso. É uma burla do processo de imigração. O crime propriamente dito é aquele que você viola o Código Penal. Ali existe também uma diferença, porque aqueles que estão burlando regras imigratórias, até que no país ficam de forma ilegal, é que a gente não tem, né, um galpão para atacar, colocar aqueles que burlam regras imigratórias. É uma nuance um pouco diferente. A deportação da expulsão da extradição. É fundamental fazer essa distinção entre extradição e deportação, mas acho que é até uma consideração mais básica, anterior. No ordenamento jurídico americano, se um status é ilegal, há um crime cometido na origem. Então, não tem muita conversa em relação a isso. Essa relativização... A gente costuma usar a palavra crime para violação de um direito de terceiro, né? Ou seja, pressupõe uma violência contra um outro sujeito. E ali a deportação é muito mais rápida, é para os agentes imigratórios, não faz parte de um processo de julgamento. Automaticamente burlou a regra imigratória, ele já está ilegal. É uma ilegalidade, digamos assim. A gente vai, com o nome da precisão, a gente vai checar aqui. Vamos chamar o VAR para entender no detalhe o que é realmente configurado assim, na prática, de acordo com as leis americanas. Bruno Pinheiro, eu só queria um outro ponto do Mano. O Mano disse que, independente do governo que tivesse, isso deveria ser feito. E o que chama atenção já é um efeito do novo ministro do governo que usa as redes sociais. A gente vê ali a chegada, né, de homens e mulheres, e aí, de repente, alguns vídeos. Olha, o governo autorizou a compra de refrigerante, de lanche para vocês. Então, já usa também essa rede social, explorando isso também como uma forma de marketing. Aproveitando o momento de dor, momento difícil ali para, nós vamos fazer em nome do governo o que seria uma obrigatoriedade. Independente do governo de esquerda, de direita, de centro, é um suporte que deveria ser feito. Mas estão repassando isso, estão vendendo isso como se o governo fosse o maior salvador neste momento, quando na verdade é uma obrigação do governo federal. É uma coisa inquestionável, né? O povo americano, em sua maioria, decretou ali que, de acordo com o Trump mesmo, trata-se de uma invasão, termo usado por ele, e realmente a era de absorver os problemas sociais, as mazelas sociais de outros países do continente acabou, pelo menos na conta do novo governo, e realmente os nossos vizinhos aqui do continente não terão dias fáceis olhando adiante. Esse é o recado que está claro a partir dos últimos... Parece que esses últimos quantos dias de governo? Tem quase menos de 10 dias de governo, já parece uma eternidade, mas enfim... Afivele o cinto de segurança. E é interessante lembrar que a polícia de Las Vegas, ela diz que não prenderá imigrante ilegal nos Estados Unidos. Exatamente. A polícia de Las Vegas diz que, sendo um simples imigrante ilegal nos Estados Unidos, não vai prender e nem adotar essas regras de prisão. Muito bem colocado, grande ponto de atenção, essa colisão entre forças federais, da imigração, aduaneira, contra as forças de segurança estaduais de governos democratas, né? Vai dar o que falar, meus amigos. Mas